Você já ouviu falar de um homem que resistiu ao chamado de Deus, chorando, que desejava o silêncio dos estudos, mas foi lançado no meio da tempestade que transformaria a história de uma nação inteira? Hoje você vai conhecer John Knox, o improvável líder da Reforma Escocesa. Um homem que começou como padre, virou escravo, e terminou como voz de um movimento que ecoa até hoje no mundo todo. Mas calma, não se engane. A história de Knox não é sobre fama, títulos ou glória pessoal. É sobre sacrifício, sobre coragem, sobre fé, mesmo quando tudo parecia perdido. E o mais impressionante, ele quase desistiu antes de começar. John Knox nasceu em 1514, perto de Haddington, na Escócia. A família provavelmente vivia da terra. Pouco se sabe sobre sua infância, mas acredita-se que estudou com o teólogo John Major na Universidade de St. Andrews. Era inteligente, tinha gosto pelo pensamento profundo e acabou sendo ordenado padre em 1540. Mas tudo mudou quando conheceu George Wishart. Wishart era um reformador corajoso que pregava verdades proibidas pela Igreja Católica. Knox virou seu seguidor, seu protetor e, logo, seu discípulo. A convivência foi tão forte que, quando Wishart foi capturado e queimado como herege, a vida de Knox virou do avesso. Só que esse não foi o fim, foi só o começo. Após a morte de Wishart, Knox começou a ser perseguido. Andava com seus alunos de cidade em cidade, tentando escapar das autoridades. Queria fugir para a Alemanha, estudar em paz. Mas foi forçado a ir para St. Andrews, onde protestantes haviam tomado o castelo. Ali algo aconteceu. Aqueles irmãos viram em Knox algo que ele mesmo não queria ver, um pregador. Ele resistiu, disse não, chorou, mas finalmente subiu ao púlpito. O sermão foi tão poderoso que ninguém mais duvidou. O pregador que a Escócia esperava havia surgido. Esse foi o ponto de virada. Knox passou a crer que havia sido chamado por Deus contra sua própria vontade para pregar, e nunca mais voltou atrás. Mas a batalha estava só começando. O castelo foi sitiado. Knox foi capturado por tropas francesas e colocado como escravo numa galé. Deu adeus à liberdade por 19 meses. Quando finalmente foi solto, debilitado fisicamente, seguiu para a Inglaterra. Lá, sob o reinado protestante de Eduardo VI, se tornou pregador licenciado. Implantou ordem em cidades turbulentas, formou congregações no estilo puritano e conheceu Marjorie Bowes, que se tornaria sua esposa. Foi nomeado capelão real, recusou cargos eclesiásticos elevados e continuou pregando por todo o país. Mas 3 marcas profundas ficaram da sua passagem pela Inglaterra. 1. Ajudou na formulação dos artigos da Igreja Anglicana. 2. Garantiu a rubrica negra no livro de oração comum, rejeitando a ideia da presença física de Cristo nos elementos da ceia. 3. Tornou-se um dos pais do puritanismo, que influenciaria a fé em diversas partes do mundo. Em 1559, John Knox voltou à Escócia. Agora não mais um homem anônimo, mas um líder preparado. Supervisionou a criação da Constituição e da liturgia da nova Igreja Reformada da Escócia, moldando a fé e até mesmo a política do país. E escreveu a obra que eternizou sua missão, a história da reforma da religião na Escócia. John Knox morreu em 24 de novembro de 1572 em Edimburgo. A história de John Knox não é apenas uma biografia de um reformador religioso. É o testemunho vivo de como coragem, fé e convicção podem transformar uma nação inteira, mesmo quando nascem de alguém que, por natureza, preferia o silêncio dos livros à agitação dos púlpitos. Knox não buscou fama, poder ou influência.
Ele não queria ser um líder, mas foi justamente sua resistência inicial, sua humildade e seu temor diante da missão que o fizeram tão eficaz na tarefa que lhe foi confiada. Ao longo de sua vida, enfrentou perseguições, prisões, traições, doenças e até mesmo a escravidão. Ainda assim, jamais recuou diante da responsabilidade de proclamar a verdade que acreditava vir de Deus. Ele não se deixou dobrar pelos poderes religiosos ou políticos de sua época. Não cedeu à vaidade dos títulos ou ao conforto das posições altas que lhe foram oferecidas. Escolheu, em vez disso, permanecer fiel à sua consciência, mesmo que isso lhe custasse tudo. Sua atuação não reformou apenas a teologia da Escócia. Ela redefiniu também sua estrutura política e moral. Knox plantou as sementes de uma igreja com princípios democráticos e igualitários, onde a autoridade espiritual não se baseava mais em hierarquia humana, mas na autoridade das Escrituras. Seu exemplo influenciou líderes e movimentos ao redor do mundo, servindo de inspiração para séculos de reformas religiosas e sociais. E talvez o mais impressionante seja isso. John Knox morreu há mais de 450 anos, mas seu impacto ainda é sentido. O eco de sua voz, que um dia ressoou com ousadia nos púlpitos de Edimburgo, continua a inspirar crentes que lutam por uma fé genuína, livre de manipulações humanas. Sua biografia nos lembra que o poder da fé não está em massas ou templos suntuosos, mas na disposição de um só homem ou mulher em obedecer a Deus, mesmo que o preço seja alto. Hoje, ao olhar para uma história, não vemos apenas o nome de John Knox gravado em livros ou monumentos. Vemos o reflexo de sua coragem na vida de milhões que seguem os princípios que ele defendeu com tanta paixão. Vemos uma igreja que ainda respira os valores que ele ajudou a forjar. Vemos o legado de alguém que ousou se levantar quando a maioria se calava. E assim, ao encerrarmos essa jornada pela vida de John Knox, somos lembrados de que o verdadeiro poder de uma vida não está nos títulos que ela carrega, mas na verdade que ela defende. Que a história dele continue a nos inspirar a viver com propósito, a lutar com fé e a jamais temer o preço da verdade. Que a mensagem de hoje fortaleça sua fé e renove sua caminhada com Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário aqui embaixo. Sua interação nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra. E lembre-se, Deus ainda faz milagres, ainda transforma histórias e está sempre ao seu lado. Então siga firme, confie e viva pela fé. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.